Automóveis. É essa paixão que nos move. O design, a tecnologia, a mobilidade futura, a condução e a segurança rodoviária. Eu sou o Eduardo Luz de Pires e com os comentadores João Almeida e Vítor Martins, onde falaremos da condução, o seu ensino e a sua legislação, do automóvel e a sua tecnologia. Vamos estar convosco quinzenalmente à quinta-feira para um programa de atualidade automóvel. Motores, a nossa paixão. Muito boa noite e muito bem-vindos. Motores, a nossa paixão, a começar a primeira emissão deste mês de maio, que vai muito frio e muito desagradável, mas seguramente que não será isso que vai acontecer aqui na emissão de hoje. Vai ser uma emissão bem agradável, seguramente, e de veras interessante. Comigo, como sempre, está o João Almeida e o Vítor Martins, os comentadores do nosso programa, e hoje temos um convidado de excelência. O Sr. Professor António Valente, que é engenheiro, é investigador na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro e é o homem que nos vai dar a conhecer muito sobre a condução autónoma. João, muito boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores. Mais uma vez cá estamos nós. Para mais uma emissão, não é? Para mais uma. E hoje com um tema que nós temos falado já muitas vezes Exatamente. Nas nossas emissões, mas não é? Hoje penso eu que vamos ter algumas respostas que nós tanto ansiamos. Exatamente, que temos colocado tantas vezes aqui perante as câmaras, não é? E o Vítor é da mesma opinião. Totalmente. Nós queremos saber sempre mais e saber aqueles pequenos pormenores que tanto nos preocupam. Sem dúvida nenhuma. Sr. Professor, muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite para vir ao nosso programa, ao Motores da Nossa Paixão, e para falarmos de um tema do qual o Sr. Professor é investigador, que é a questão dos automatismos. Hoje em dia estamos perante, digamos que, uma revolução tecnológica no setor automóvel, não é? Em que a automação será, porventura, aquela que é mais ambicionada, aquela que mais se tem falado como o futuro da mobilidade. Muitas destas inovações que aparecem agora e que estão associadas aos automóveis autónomos já estão introduzidas no mercado, muitas delas através de sistemas de apoio à condução que progressivamente têm contribuído para a redução da sinistralidade nas estradas, um pouco por todo o mundo, não é? E num futuro muito próximo, os automóveis em circulação vão ser capazes, ou já são capazes, de interagir entre si e com o ambiente que os rodeia, não é? Como é que o Sr. Professor vê toda esta história da condução autónoma, os veículos do futuro, a mobilidade futura? Bem, são questões diferentes. São questões diferentes. Primeiro, a parte dos veículos autónomos, porque os veículos autónomos já existem, alguns, de vários níveis, e, portanto, a circular não tão autónomos como a gente julga. Nível 2, o caso do Tesla. Só para terem uma ideia do que são os níveis, o nível 0 é o carro normalíssimo. Exatamente. Temos 5, não é? Temos 5 níveis. O nível 1 é o carro também que já muita gente tem, basicamente faz o controle ou da velocidade ou o controle da direção. Não faz os dois em simultâneo. Por exemplo, o meu veículo é nível 1, consegue fazer o controle de velocidade com o cruise control e consegue estacionar, controle ao volante. Mas eu controlo a velocidade, portanto ele só controla um dos parâmetros, portanto é nível 1. O Tesla, que é um dos mais conhecidos, é nível 2, porque já consegue fazer mudanças de direção, mudar de faixa e, portanto, ao fazer isso, controla a velocidade e controla a direção. Portanto, faz os dois ao mesmo tempo. Mas não são, digamos assim, ambos têm o apoio do ser humano, não estão totalmente à parte. Depois, a partir daqui, é que começamos a entrar nos autónomos, que é o nível 3, o nível 4 e o nível 5. O nível 5 é um carro totalmente autónomo, sem sequer volante, nem apoio de pedais, nem nada. Depois o nível 3 e o nível 4 já têm esses, são níveis muito próximos, mas já podem ter o apoio do condutor. Um menos, que é o nível 4, e um mais, que é o nível 3. No entanto,
níveis 5, ou seja, ou 4,5, que eu digo assim, sim. porque existem muitos a testar em que vai lá o engenheiro por questões de segurança, se bem que os pedais, e ele até vai ao lado, tem um botão para carregar a nível de segurança. O nível 5 está a investigação, os laboratórios de investigação, estão as grandes empresas de investigação, mas não há muitos a circular. O grupo Google fez um modelo de um pequenino que anda em algumas cidades norte-americanas. Os grandes problemas são problemas de legislação. Cá em Portugal não é permitido, porque não está ainda consagrado esse tipo de coisa, porque um carro desses contém acidente, de quem é a culpa? Exatamente. Não é? Então aqui fica logo um dos problemas legais, não é? Quem é a culpa? Se não tem condutor. E se é preciso ou não ter seguro, também Pois, é a questão. eis a questão. Por enquanto sim, porque um dos problemas é que vamos chegar depois à parte da mobilidade. Um dos problemas que existe na condução autónoma é que atualmente, se formos colocar atualmente alguns carros já de nível 5 na condução, eles vão ter que interagir com os de nível 0. Era isso que eu ia perguntar. Não tem outra hipótese. Acaba por haver aqui um contrassenso que não estão todos no mesmo patamar. Não estão, nem estarão durante estarão. os tempos próximos. Não é? O que vai acontecer é que tem que haver gradualmente, eles vão ter que interagir com o nível 0 e com pessoas, com os peões, que esses andarão sempre, e até com ciclomotores e com bicicletas. Um dos acidentes que houve com o carro da Uber, foi uma ciclista que se atravessou à frente e ele não conseguiu e não foi culpado. Aliás, saiu há pouco tempo já a sentença e que não culpou o carro do Uber em testes, não foi culpado pelo acidente. Ou seja, aquele acidente teria acontecido com qualquer um de nós a conduzir. Se alguém vir as imagens, é extremamente difícil que lá à noite, é extremamente difícil se aperceber de que aparece uma bicicleta de repente na via. E aí aconteceu o acidente. Mas eles durante um tempo vai ter que acontecer. Mas porque essa ciclista não era para o carro previsível que fosse aparecer ali? Se é um humano que vai ao volante e se porventura conhece o local ou se existe sinalética a advertir o facto, se calhar era previsível ou então expectável que o condutor olhasse. Pois. Porque o grande problema, penso eu, nos carros autónomos de nível 5 é todos eles vão estar em comunicação uns com os outros. E vão estar. O grande problema é quando há ali um no meio que não há comunicação possível. Imagine, 2 carros vão à nossa frente, há um obstáculo em frente, eles desviam-se, o terceiro veículo tem informação de que aqueles 2 se vão desviar porque há um obstáculo. Se um desses veículos que se desvia for de nível 0, por exemplo, que não há comunicação com o de nível 5... Mas só um pequeno esclarecimento aí. É que, mesmo sendo o meu automóvel de nível 5, o facto de comunicarem uns com os outros, porque vai ter que existir, e é uma das coisas que vai para a mobilidade futura, vai ter que existir, que é a comunicação veículo com veículo, comunicação veículo com estrada e comunicação interveículo. Exatamente. Isso é uma das coisas, aliás, com as redes 5G que vão aparecer, é uma das coisas que vai ter que começa a ser implementada e acho que os grandes fabricantes já começam a ir por aí. Mas o carro, seja de nível 3, 4 e 5 e até os de nível 2, os nível 2 têm menos, mas eles têm vários sensores que sabem tudo. Ou seja, eles não é só comunicação com o veículo, eles têm radar, têm câmara, portanto fazem processamento de imagem, têm lidar, que são sensores laser, têm os acelerómetros, têm a odometria, eles têm vários sensores que sabem isso. Portanto, eles sabem a todo momento tudo o que acontece na estrada. O que acontece muitas vezes são os tempos de reação como nós temos. E no caso do acidente da Uber foi o que aconteceu. Ou seja, provavelmente o carro detectou o aparecimento do obstáculo, só que não conseguiu reagir a tempo. Foi impossível para ele reagir a tempo. É lógico que nós temos, é lógico que para nós, por exemplo, eu como sou condutor e sou condutor muitas vezes defensivo, quando estou na estrada, estou atenção a muitos outros pormenores de comportamento, que é uma das coisas, mas a antecipação. A antecipação. O que acontece nos carros hoje em dia, eles poderão ainda não ter, mas basicamente, facilmente, poderão, com inteligência artificial, rapidamente tender para aí. Não poderá demorar muito. É lógico que tem que se meter essas regras todas. Eu, se vou numa estrada, que vejo uma criança, nem que seja ali a brincar,
eu já estou atento ao comportamento desviante que a criança poderá ter. Até porque ela é imprevisível. É que ela é imprevisível. Não é? Provavelmente, em alguns acidentes que poderão acontecer, os carros com a tecnologia atual, ou seja, o nível 5 com a tecnologia atual, poderá ainda não estar nesse nível. Exatamente. Ou seja, mas é fácil, quer dizer, levará o seu tempo a começar a introduzir-lhes estas regras de comportamento. Não é? O que se sabe e o que acontece, muita gente que já experimentou e testou os carros de nível 5, é que eles têm um comportamento muito mais defensivo que nós. Ou seja, não arriscam tanto. Por exemplo, numa viragem à esquerda, quando a gente tem que esperar que os carros passam, eles são muito conservadores. É como se fosse quase um aluno de condução. Ou seja, só entra pela certa, não arrisca tanto. Enquanto nós conhecemos mais o carro, damos uma aceleradela, passamos porque sabemos a distância, coordenamos melhor isso. Facilitismo. Eles não cumprem o código. Eles é como... Exatamente. Às vezes não é uma questão até de comprimir o código, é de conhecer mais o carro, nós temos às vezes uma percepção diferente de como é que é o carro, como é que ele reage às acelerações, como é que é o outro carro, o comportamento do outro carro que vem. Eles não, são muito conservadores. Ou seja, a condução autónoma é muito defensiva. E assim tem que ser. Assim tem que ser. É lógico que durante uns tempos, enquanto nós vamos ter isto, ou seja, e vai ser durante muitos anos, ter que lidar nível 5 com nível 0, não é? Por causa dos preços. Aliás, um dos problemas disto tudo vai ser sempre os preços. Sim. Não é? Um carro de condução autónoma, na altura, a Universidade de Aveiro foi das pioneiras a fazer o mesmo carro de condução autónoma. Portanto, foi o departamento de mecânica, junto depois com algum pessoal de eletrónica, que desenvolveram um carro mesmo físico de condução autónoma, e ele fazia percursos. Não é? E, portanto, há sempre pequenos pormenores e coisas que são necessário lidar. Não é? E os problemas da condução é mesmo esse. Vamos ter que, durante uns tempos, conviver com estas coisas. Aliás, na minha opinião, isto acho que é como tudo ao longo da evolução que tem havido na parte do automóvel. Vai-se aprendendo sempre com aqueles pequenos erros e aquelas falhas, para depois podermos aperfeiçoar e passar para uma fase seguinte. Sim, basicamente vai ser isso. Aqui passa a ser a fase teste, para depois se poder aperfeiçoar aquilo que ainda está pendente. Basicamente, mas como eu estava a dizer em relação a esse carro, o que eu dizia, aquilo não me lembro qual é que é o modelo do carro, mas era um carro, sei lá, no máximo custava 5 mil euros. O sensor, o lidar que tinha em cima, custava 15 mil, 10, 15 mil euros. Portanto, estão a ver que custava mais que o carro. E ele tem que ter 2, 3, né? Depois mais as câmaras, depois mais... Exatamente. Então, o carro, depois ficam carros, por enquanto não se fabricarem em massa muitos, é uma coisa muito cara. Quem é que irá investir nisto? E quem já está a investir nisto? Empresas de aluguéis de automóveis, táxis. Portanto, o táxi robô é o que vai aparecer, vai ter que conviver com os outros, mas é isso que vai aparecer. Empresas de transportes, tipo o PS, empresas de transportes, transportes de mercadorias, de longo curso, com caminhões. Portanto, são esses que vão adotar mais rapidamente, porque é o caso do ponto de vista comercial. É rentável. Ele passa a ser rentável. Não é? Aliás, a Google meteu-se nisto por uma questão comercial. Porque qual era o interesse deles? Não sei se vocês sabem, para fazer o Street View, que toda a gente, quando vai ao Google Maps, gosta muito de ver as ruas e saber como é que são as ruas, para fazer o Street View, é um carro que vai com uma câmara a rodar 360, vai devagarinho pela estrada, ele tem a odometria, faz aquele controle todo, vai andando sozinho e vai tirando as fotos. Andando sozinho, quer dizer, vai com um condutor lá dentro. Sim, e, portanto, obriga a pagar o condutor, a ter esse processo. Então, eles meteram-se isso para ter um carro completamente autónomo, que faz Street View, sozinho. 24 por dia. Não é? Portanto, sempre a andar, sempre a percorrer, sem ter pessoas de cansar, sem ter mas pessoas isso é uma teoria que nós já aqui dissemos, deixa de ser rentável, deixa de ser até lógico uma família ter um automóvel, quando eles forem de condução autónoma. Precisamente. Para isso, chamamos o táxi. Precisamente. Era isso que eu queria falar, era essa parte corretíssima que eu falava, que eu queria... Coisa quando eu disse que era diferente a condução
falarmos de condução autónoma e depois de mobilidade, Exatamente. porque agora já vamos para a mobilidade. Mobilidade. E a mobilidade é essa, por isso provavelmente muitos construtores vão ter... Não há qualquer necessidade de alguém ter um veículo particular. Exatamente. Basta muito simplesmente qualquer um com o seu telemóvel dizer, olha, eu quero, por exemplo, eu acabo a emissão, digo, olha, vou sair daqui, quero ir para Vila Real. E um carro estará ali à porta para me buscar. E não precisa haver tantos, precisa haver muitos. Porque eu quero ir, depois alguém quer ir para o outro quer ir para o outro. Vai ter que haver muitos para suprir todas as necessidades. Mas serão muito menos, porque enquanto eu estou aqui a falar convosco, muito agradavelmente, o meu carro está parado. Exatamente. Rendimento zero. Portanto, tem um carro, não é, com um determinado preço que está durante a hora da emissão, durante o tempo da emissão, está ali parado. Durante o tempo que eu estou a trabalhar, o carro está lá parado. Está a rendimento zero. Exatamente. Enquanto, em termos de mobilidade, seria muito melhor haver os carros sempre a movimentar. Isso é muito interessante. De facto, é muito interessante, é apaixonante tudo isto de mobilidade futura, mas vai trazer problemas sociais tremendos. Porque, por exemplo, escolas de condução acabou. Sim. O serviço de mecânica vai ter uma revolução imensa. Porque Uma revolução, sim. Brutal, Acabar, não. Brutal. Não estou a dizer Acabar, que não. Acabar não, esse pode, não. acaba, mas vai ter Sim. uma revolução. Aliás, já estão nesse processo por causa dos veículos elétricos. Aliás, um dos temas de uma próxima emissão deste programa é precisamente as oficinas de hoje em dia face ao aparecimento dos elétricos. A que é que obriga, não é? E pelo facto de haver poucos especialistas no ramo da eletricidade no setor automóvel. Sim. Por outro lado, o que é que esta transformação vai trazer também? Vai trazer, sem dúvida nenhuma, uma necessidade brutal das atuais empresas de construção automóveis se adaptarem a uma nova realidade. E esse novo adaptar vai trazer, consequentemente, grandes níveis de desemprego, porque as novas tecnologias não vão conseguir absorver. Não. E ainda há bocado falávamos, antes de começar a emissão, da entrevista que o Presidente da Mercedes deu, salvo erro, em junho de 2017. E essa era a grande preocupação dele, não é? Eu devo de confessar que, sinceramente, que não é uma coisa que me apaixone na mobilidade futura, porque quem me tira ao prazer de condução tira muita coisa, lá não é? Mas a verdade é que para aí caminharemos. Isto vai ser um processo que vai durar 20, 30 anos até lá chegar. Duas gerações. É lógico que a nossa geração adora conduzir, não é? Porque foi isso que foi habituado, é essa parte que foi habituado. Eu acho que a geração mais nova já usa muito mais a Uber e serviços análogos do que nós, porque gostamos de conduzir. Nós percebemos facilmente que esta geração que está a vir agora, eles nem sequer têm necessidade de tirar a carta de condução, nem de ter um carro. Qualquer um de nós, na altura, estava ansioso por chegar, ter o seu carro. Isso hoje em dia não. Eu vejo muitos jovens com 20 e tal anos, nem sequer têm carta de condução, não estão preocupados. Eles não precisam, para ir daqui e ali, eu tenho transporte. Portanto, nós aqui na parte interior, pior, não é? Porque não temos a mesma hipótese de nos deslocarmos. Mas ao nível de cidades, isso já acontece ao nível das grandes cidades já acontece, que eles pegam e chamam... Por isso é que ainda hoje temos pessoas de 65 anos a tirar a carta de condução, nomeadamente pessoas que se reformam e que trabalharam toda uma vida numa cidade onde percorriam o seu dia-a-dia nos meios de transporte coletivos e que decidem vir passar a reforma para a sua terra natal e aí percebem-se que realmente a carta de condução faz falta porque não há transportes públicos. Portanto, e ainda hoje se verifica isso numa idade já bastante avançada. Nós aqui no programa, quando falamos destas questões da condução autónoma, há sempre uma preocupação, saber como é que um veículo autónomo reage ao fator humano. Em caso de um acidente previsível, em que está um autónomo, está um ser humano na estrada, está um outro veículo que ainda não é completamente autónomo, como é que o carro autónomo reage? Quem é aquele... Ou um animal. Ou um animal. Quem é que ele vai perdoar, entre aspas? Pois, essas aí é que ainda são as questões todas que ainda estão e têm que ser resolvidas. É a pergunta do milhão de dólares. Tem que ser resolvidas. É a pergunta do milhão de dólares. Tem que ser resolvida. Aliás, nós conseguimos resolver, às vezes, até para nosso prejuízo. Quantos casos não haverá de carros que vão fazer a ultrapassagem, nós vamos na nossa faixa, há um carro que vai fazer uma ultrapassagem e nós, para nos desviarmos do carro que está a fazer a ultrapassagem, cometemos nós o problema. Ou seja,
para salvar o infrator, acabamos nós temos o acidente. Com o veículo autónomo, ele terá que ter muitas questões de ética e muito pormenor para tentar resolver estas questões. Pelo menos enquanto andar haver mistura de vários veículos. Quando houver mistura de vários níveis, isso vai ser... Mas como eu disse, que uma condução deles é muito mais defensiva, eles tentam não acontecer, mas os acidentes vão acontecer e vai haver alturas em que ele vai ter que tomar decisão entre quem põe em perigo a vida. Aliás, uma das regras da robótica não se pode pôr em perigo a vida humana. Exatamente. E eles vão ter que saber lidar com isso e vai ter que estar um algoritmo lá para saber lidar com isso. E isso provoca problemas de ética e morais. Exatamente. Que a nós não nos provoca porque nós tomamos a decisão e não sei se assumimos a responsabilidade, nem sei se somos julgados ou não, nem sei se somos julgados ou não, porque quando temos é lógico que quando temos um acidente, temos duas pessoas que estão a atravessar uma passadeira e a gente toma a decisão de virar o carro para um lado e atropelar uma e não virar o carro para o outro e atropelar a outra, a gente vai atropelar na mesma, vamos ter que enfrentar o problema do atropelamento. Mas tivemos que tomar a escolha e ninguém nos vai pôr em causa porque é que escolheu A e não escolheu B. Mas eu penso nesse caso, professor, se o professor for a conduzir e na aproximação de uma passagem para peões vir uma criança e um adulto, não vai pensar duas vezes e atropelar o adulto. E vai atropelar o adulto claro, da criança. Isso é normal. Não sei se o automóvel vai ter essa decisão que deveria ter. E, não, lá está. A questão é esta aí. Ele pode ser programado para ter essa decisão. A questão é ética. É a questão do velho, do cavalo e do burro. Exatamente. Porquê que essa decisão é eticamente correta? Sim, porque se formos para 3 adultos e pusermos um sem-abrigo, um advogado e um médico, qual dos 3 é que vamos... Mesmo em relação a um adulto, a um idoso e uma criança, a decisão que parece óbvia para nós, que pode parecer óbvia, não é moralmente muito óbvia. Porquê salvar a criança e atropelar o idoso? Ou porquê atropelar o idoso? Ou porquê salvar o idoso e atropelar a criança? Não é? É a mesma questão do velho, do cavalo e do burro, do velho, do burro e do menino. Isso tem uma explicação, professora. Em caso de acidente, de sinistro e com vítimas mortais, quando a avaliação da indemnização a pagar aos lesados, o Tribunal já opta por aí. Há um estudo imenso que se faz sobre a criança tinha uma probabilidade de viver até aos e o idoso. Então, tinha menos anos de vida, a indemnização vai ser menor. Portanto, é por aí. Por exemplo, se o fator for económico e não moral, poderá ser por aí, não é? Se a seguradora fizer a programação do carro, irá optar por matar a criança. Exatamente. Eu não sei se viram... Pelo processo que esta sociedade em que vivemos está a atravessar, que é uma sociedade profundamente materialista e economicista, vai por aí, não é? Poderá, infelizmente, não é? Isto é uma conjectura, não é uma teoria da conspiração, mas é uma realidade. Já vimos duas partes, uma parte mais provavelmente de pessoas que são pais, como é o meu caso, como poderá ser o vosso, que optaria por salvar a criança, e podemos já estar a ver uma versão economicista de quem está e não se quer ver a coisa e que diz não, vamos poupar o dinheiro. Mas as questões são Tesla, muito complexas. Modelo S, o Tesla, Salvador, fez isto, eu vi isto na net há 2-3 dias, por acaso era para lhe comentar, Eduardo, e nunca mais me lembrei. Houve um teste qualquer, ou melhor, uma recolha de imagens de um veículo que estava em condução autónoma, nível 2, e que o veículo sozinho, perante a presença de um coelho, não sei se viram, se já viram essas imagens, ele opta por guinar para a direita e fazer uma travagem brusca. Não chegou a sair da faixa de rodagem. Entretanto, os engenheiros da Tesla disseram imediatamente, e logo de seguida, após uma leitura do software do carro, que se transitasse, e por acaso não aconteceu, a PAM ficou contentíssima, que é mais um coelho que vai para a toca, mas se transitasse um veículo atrás desse Tesla, o embate seria inevitável, porque ele não avaliou o risco de uma vida humana perante a vida de um animal.
Não, eu vi isso. Viu? Vi. Lá está, são sempre aquelas opções de Pois, escolha, de escolha. em que uma Essas pode são sempre penalizar a outra. essas não é impossível em termos tecnológicos, é um simples algoritmo, não é complicado em termos tecnológicos de implementar, tem grandes problemas a nível moral de saber quem. Não é? Nesse caso, imaginemos que o carro não é? que tinha crianças atrás e que depois há outro que não consegue Exatamente. travar a seu tempo, vai bater no trás por causa de um coelho. Portanto, então, há muitas coisas em jogo e isso vai ter que evoluir e depois. Neste caso, E vai haver muitas discussões a nível jurídico sobre estas problemáticas. Nestes casos, e agora na questão mais técnica, nestes casos os veículos autónomos vão funcionar todos 100% elétricos. Um dos grandes problemas, poderá ser, não é? Poderá ser. Um dos grandes problemas que a Tesla tem sofrido são os problemas das baterias. Pegam fogo, estão a tentar resolver isso com a criação de novos sistemas de software. Isso é preocupante. É. Muito preocupante. É preocupante, como também no início, quando se substituiu os motores de térmicos, fez-se a substituição para alguns utilizarem gás, também havia problemas. Quer dizer, é um problema, mas acho que é tecnicamente solúvel. A questão toda da mobilidade elétrica é muito mais complexa do que isso, que é uma questão energética. Ou seja, nós só temos X produção de energia, seja ela de coisa for. O que vai acontecer é que, ao deixarmos os térmicos, vamos ter que migrar para outro processo. E migrando para outro processo não há mais produção de energia, ela tem que se ir buscar a outro lado qualquer. Que ela não aparece espontaneamente, portanto ela vai ter que se ir buscar por um lado. E portanto vai ter que se ir buscar a outra produção, a produção térmica centralizada, em vez da que está agora, que é descentralizada. O que acontece agora com a produção térmica é que cada um dos nossos veículos produz descentralizadamente e depois essa energia térmica que vai ter que existir vai ser produzida centralmente para ser depois coisa. Não sei se o rendimento será bom, porque depois dela estar produzida, se ela é produzida numa central qualquer, depois há as perdas todas de chegar até ao veículo elétrico e, portanto, em termos energéticos não é assim. Vai haver menos automóveis, como é óbvio, portanto vamos precisar de menos energia. Aí sim, com novos conceitos de mobilidade. Exatamente. Aí sim. Não a mudança de térmico para elétrico, não acho que seja a maravilha em termos Nem temos condições estruturais para isso. Mas sim, se agora no final do programa, a gente sei lá fora, todos os carros, todos fossem elétricos, fomos feitos daqui a gente andava até a autonomia deles e depois parávamos, porque não havia energia suficiente, não havia capacidade de produção de tanta energia para poder abastecer. É lógico que isso não vai acontecer assim. Por isso é que nós falamos aqui muitas vezes que não podemos fechar os olhos a outras formas de, claro. nomeadamente as fuel cell de hidrogênio. Sim. E curiosamente, nós já falamos aqui num carro que funciona a água salgada. Não é água salgada do mar, mas é uma solução que acabou de fazer agora completar 350 mil quilómetros com zero problemas. Quer dizer, há muitas soluções em alternativa. E elas estão a ser estudadas. Estão a ser estudadas, não é? Não é economicamente rentável. Pois. O governo não quer. Lá estamos, na perspectiva economicista, não é? Mas a verdade é que, e no caso das pilhas de energia, de hidrogênio, também falámos disso aqui. Por exemplo, Paris vai ter agora uma frota de 300 veículos, passa a publicidade da marca, da Toyota, os Mirai, movidos por pilha de combustível, e até aos Jogos Olímpicos, em 24, a maior parte da frota de táxis em Paris será toda com energia limpa. Claro. Portanto, não podemos deixar não é só a parte elétrica. Não. Quer dizer, eles depois vão ser todos elétricos, não é? Elétricos, não com bateria, mas o processo depois é um processo elétrico. Porque o facto de dizermos que o veículo elétrico não é poluente é mentira. Não. É mais poluente que o carro a combustão. Eu acho que a poluição é diferente. É diferente. Agora, enquanto um vai passeando a poluição, os outros têm a poluição centralizada, digamos assim. Se faz com as baterias no fim de vida. Mas essa é centralizada, ou seja, não se vão espalhar Mas a construção das próprias baterias, não sei até que ponto, não polui mais. A construção talvez não muito,
Não sei. Só Vamos vemos ter desperdícios muita de- indústria a construir componentes para essas baterias. Sim, claro, Não é? claro. Também tem que ser contabilizado. Isso é bom para a região, porque nós temos uma das maiores jazidas de produção de lítio. E, portanto, seria mas há movimentos para que isso não se faça. Não se explora essa produção, essa exploração. Quer dizer, a questão é que devíamos ter, porque é como tudo, falta a outra parte que era importante, que é se fazermos nós o transformador. Porque aí é que se ganha. A matéria-prima é barata. A matéria-prima Sim. não é que seja muito, mas é importante e é importante que exista, mas é importante mais a transformação. Claro. Não é? Porque a transformação é que tem a mais-valia, que tem uma coisa. É curioso que nós falamos aqui da mobilidade futura, mas o que é curioso é que este ano, e o ano passado também, mas este ano no Salão Automóvel de Genebra, que é, digamos, talvez um dos salões mais importantes, se não o mais importante a nível da Europa, vimos pouco de mobilidade futura. Vimos muito elétrico, híbrido, plug-in. Agora, mobilidade futura havia muito pouco nessa matéria. Havia uma empresa suíça e uma alemã. A empresa suíça, não me recordo agora o nome, é muito conhecida, aliás, ela vai todos os anos a Genebra e tem alguns conceitos interessantes, digamos, para lazer, pequenas explorações comerciais, tudo isso. Mas, na realidade, o grande enfoque do salão tem sido híbridos. Os visitantes também são apaixonados pela condução, não podia ser de outra forma. Eles têm que ir de encontro àquilo que eles também pretendem mostrar que é aí. Mais engraçado, pois, o problema tem. Também é isso, a grande mostra da tecnologia em termos de veículos autónomos foi no SES, que é na de eletrónica e na parte exatamente. Aí é que se mostrou, não tanto na parte do automóvel. Ainda começa a haver. Lá mudará desde que haja o interesse económico. Claro. O problema é sempre quem move esta parte toda é o interesse económico. Por isso é que eu digo, quando os táxis e a parte do táxi robô ou do táxi autónomo, que é uma maneira de... Aliás, as grandes impulsionadoras disto são as empresas que vão para o táxi. Aliás, a Google criou uma empresa para fazer táxi robô. Portanto, e já está a pôr na estrada. E já está a pôr na estrada. A Uber, nos Estados Unidos, já tem uma frota, acho que são 1000 ou 1000 e tal, carros autónomos que vão fazer táxi. Dubai também já tem. É lógico que eles levam sempre... Penso que foram os primeiros. Não foi no Dubai. É lógico que eles já têm uma obrigatoriedade de ter o condutor. Eles levam lá o condutor. Exatamente. Tem uma obrigatoriedade de ter o condutor. O condutor vai lá. Mas já faz muito menos porque o veículo anda todo sozinho e faz a processo sozinho. Portanto, esses vão ser os grandes impulsionadores deste processo. Porque a parte económica é que interessa. Claro. A própria Tesla, veio a notícia aqui há poucos dias, na imprensa especializada, que vai lançar ainda este ano o veículo sem volante e sem pedais. Pois. A sala de estar É isso que diz o Elon Musk. Pelo menos era o que vinha na... Eu ainda continuo a ter as minhas reservas em relação a isso, apesar de eu ser um otimista nessas coisas, tenho as minhas reservas não por nada, mas só pelo histórico de previsões do Sr. Elon Musk, que não quer dizer que não as faça, sim, já agora, e que não faça as coisas, só que o histórico de previsões tem ali sempre um ligeiro derrapar. Ele gosta de pôr os limites muito apertados, mesmo para dentro, digamos. Já agora, estamos a falar desta questão e a mobilidade futura será também uma forma de descongestionar o trânsito nas grandes cidades. Qual é a sua opinião em relação ao projeto do Musk dos túneis subterrâneos de hipervelocidade? Eu acho que isso é uma resolução, é uma maneira de resolver a mobilidade. Há muita gente a trabalhar sobre isso, há muitos investigadores a trabalhar sobre isso, sobre várias maneiras de fazer. Havia há dias numa TED Talks de fazer, até, que é puxa o ar, que vai em vácuo, mas depois... É como aqueles sistemas que havia antes nas empresas que mandavam os tubinhos, não é? Exatamente. Sim. Zgabrol, qualquer que lhe chamavam aquilo, que faziam até para dar dinheiro. Exatamente. Os tubos, especialmente nos supermercados. Basicamente o princípio é muito parecido e é para andar a altíssimas velocidades. É muito interessante porque um dos grandes problemas da mobilidade e da parte da poluição é o transporte aéreo.
não é? O transporte aéreo é o grande problema. Sim, porque se nós formos ver o número de aviões que andam lá em cima, o combustível que é gasto, nós não temos essa percepção, mas são muitas emissões. E isto, a velha relação diz, todo o litro de combustível gasto emite emissões. Quanto mais nós consumirmos em termos de combustível, mais emissões emitimos. E um dos grandes problemas é o transporte aéreo. E se conseguirmos, que é o caso do tal meio de transporte, resolver esse problema, porque estamos a falar em velocidades muito próximas, até porque, para curta distância, o avião tem que fazer o levantar, portanto, tem que levantar, o que faz com que ele não vá à velocidade cruzeiro, depois ele anda na velocidade cruzeiro e depois está logo a baixar. Ele na velocidade cruzeiro não gasta, não é aí que é o grande consumo, mas no levantar e depois no aterrar é que ele faz esforço máximo. É aí que ele faz o maior consumo. E em pequenas distâncias, estamos a falar, por exemplo, imaginemos um Bragança-Lisboa, não é? Que se conseguia fazer com coisa a viajar a 700, 800 km/h, que aquilo consegue viajar. E, portanto, estão a ver que é muito próxima de um avião e não tem os problemas que falamos. E eles já estão a ser testados, vão ser testados pelo menos acho que já foram testados em Los Angeles. Já estão a testar o processo e acho que é um bom futuro na mobilidade a longa distância. Claro. Há bocado falamos de uma mobilidade a curta distância. Mas que requer esses túneis por todo lado. Requer esses túneis por todo lado. Pelo menos nos grandes trajetos. Exato. Estamos a falar, por exemplo, aqui em Portugal, sei lá, desde um Viana de Castelo ao Algarve, depois outro, eu diria assim, um por aí, outro pelo interior, que ninguém pensa que se deve fazer uma autoestrada por aqui, toda a gente diz, uma autoestrada litoral, mas é necessário uma do interior, de um lado ao outro, porque o interior é o que está mais próximo da Europa. Os outros estão mais longe. Nós, por acaso, estamos mais perto da Europa. Claro, nós estamos mais perto da Europa, eles são periféricos. Exatamente. E, portanto, seria uma linha longitudinal desde Viana até Sagres e outra paralela desde Bragança até Vila Real de Santo António, por o outro lado. Claro. E depois poderia haver, uma que ligasse Lisboa a Madrid. Exatamente. Depois Porto, Madrid. Espanha, não é? Madrid, Barcelona. E depois Madrid para Paris e por aí fora. São esses para fazer os transportes rápidos, que é esses que agora estão a gastar muito mais emissões. E menos poluentes. Muito menos poluentes. Eu só queria colocar aqui uma questão ao professor. Professor, começou logo no início da emissão por dizer que as empresas que iriam apostar na mobilidade futura e nos veículos completamente autónomos, e estou-me a referir aos nível 5, iriam ser, por exemplo, as frotas de táxis e também as empresas de entregas. Nós estamos a mexer um bocadinho com aquilo que mais prezamos neste momento, que a sociedade mais preza, que é o conforto humano. Quem é que vai meter dentro do carro a encomenda? Quem é que a vai tirar? Quem é que a vai entregar? Isso é tudo feito, isso pode ser tudo feito por robotizar. Mas então estamos a falar daqui a muitos anos. Não tanto. Eu quero acreditar que sim. Facto. Há partes na China. Se for ver uma estação daquelas de onde chegam depois todas as encomendas e o processo de transporte, e depois que as distribui pelos vários sítios para depois sair, portanto um hub na China, ele é todo robotizado. Tudo lá dentro. Depois entrega porta a porta, é humanizado. Por enquanto é. É que estamos a falar de um certo... Eu queria dar a volta para se tirarem cartas, mas estou a ver que não consigo. Não, porque uma das coisas que os correios, por isso é que os correios hoje em dia são mais do que correios, não é? É que com o processo todo de telecomunicações, a carta quase desapareceu e vai tender a desaparecer como meio de comunicação. Não é? Portanto, é lógico que a encomenda, não é? O produto
que é necessário ser né? E isso vai ter que continuar a mobilidade dessa parte. Nós temos um exemplo bem concreto. Até há bem pouco tempo atrás, toda a gente tinha o fax. Hoje em dia não há necessidade de ter um fax. A mesma informação chega num simples e-mail de uma forma mais rápida e temos a certeza que alguém o lê. E guarda-se. E o papel térmico não queima, não é? Que era o problema dos faxes. O papel térmico ao longo do tempo O João falava aqui do conforto humano. Os robôs vão fazer tudo. Aliás, outro dia vinha na imprensa um artigo sobre uma fábrica robotizada em que um próprio robô fazia a análise da contribuição do fator humano na produção e dizia, tinha a liberdade de dizer qual é que devia ser e porque é que devia ser despedido. Portanto, já faz essa análise. Quer dizer, qualquer dia nós... Somos números. Qualquer dia nós somos os criados dos robôs. Depois somos. Eu não viria desse género, sou um bocado mais romântico, não viria desse género. Eu viria mais, sempre tive esta ideia, mais de uma Grécia Antiga, muito mais nesse aspecto, em que a parte dos escravos estava toda substituída pelos robôs e, portanto, a outra parte dedicava-se ao pensamento. Aliás, porque o que vai acontecer, não é agora, portanto, o que vai acontecer, o que vamos, talvez não no nosso tempo, mas o que irá acontecer é todas as profissões de repetição, repetitivas, vão desaparecer. E, portanto, é tudo o que vai sobreviver para o ser humano é tudo o que for de criatividade. Okay? Tudo que for criativo, todos os aspectos criativos vão continuar. Tudo que requerer criatividade, que é uma coisa que é muito difícil, por enquanto, de qualquer robô fazer, e, portanto, porque o automatismo, a repetição, isso qualquer máquina consegue fazer. Exatamente. E poderá ser agora, daqui a 10 anos, e com maior perfeição, fazer as coisas. Há um problema que se põe nesta questão toda da robótica e dos robôs e dos carros autónomos. São os problemas de intrusão. Como é que pensam resolver esse problema? Nós já há tempos também falámos aqui de uma trotinete de um fabricante, um veículo elétrico, de um fabricante chinês que foi pirateado. Bom, portanto, é possível, não é? É possível. Naquilo que eu falava há bocado, esse é um problema sempre, aliás, que vai ser, não é? Porque não há nada a fazer. Nada. A gente pode tentar as coisas mais seguras, mas quando o veículo só comunicar entre ele, não há problema nenhum. Quando o veículo, como o caso do Tesla e de outros veículos, vai acontecer assim, comunicar com o exterior, comunicar com outros veículos, e houver comunicação, há sempre a possibilidade de haver claro. Sempre, não há outra maneira de fazer. O Elon Musk e a Tesla teve uma maneira criativa de resolver, de um ponto de vista económico, uma maneira muito mais simples de resolver do ponto de vista económico. O que é que ele fez? Ofereceu um Tesla, fez um desafio, oferece um Tesla a quem conseguir entrar no sistema. Conclusão, mas é lógico que ele só vai oferecer o Tesla quem fizer o relatório de como é que entrou no sistema. Claro. Aí ele tem a solução, entraste assim, então vou pôr uma porta. E assim sucessivamente, é uma maneira económica, porque senão custaria muito a qualquer engenheiro para tentar ver, e nem sempre é fácil, porque quando a gente está em termos de programação e quando a gente está em termos de desenvolvimento dentro do sistema, olhamos sempre para as mesmas coisas e não conseguimos muitas vezes ver o problema. É preciso ter uma terceira visão, não é? É preciso ter alguém de fora que tenha uma visão completamente distinta e consiga depois ver esses processos. Vai oferecer muitos Teslas, em princípio. Quer dizer, cada vez menos. Sim, cada vez menos. Claro. Com a condução autónoma vamos ter a inteligência artificial ao mais alto nível nesses automóveis. Poderá, e isto é uma pergunta que já fizemos aqui, um dia destes essa inteligência artificial ultrapassar a vontade e a mente humana? Esse é sempre um problema engraçado de colocar, que a gente vê sempre temos sempre esse medo e esse receio. Nós queremos tanta perfeição, queremos tanto colocar um veículo autónomo a reagir como reage um condutor humano,
Sim. que corremos esse risco. Podemos correr alguns riscos desses, mas, quer dizer, um dos medos podemos ter, não é? Era eu chegar ali fora agora ao carro e dizer, olha, agora leva-me ao McDonald's. E ele dizer, não, já estás com um nível de colesterol muito elevado, não podes ir ao McDonald's. Podemos ter inteligência nesse processo. Agora, isso é mau, isso é bom. É lógico que tirou a minha liberdade de querer ir comer ao McDonald's e de estar a ficar satisfeito por ter desculpem a publicidade ao McDonald's. Mas se o proprietário insistir, ele deve obedecer. Claro. Exatamente. Essa é que tem que ser sempre a regra. É lógico que ele tem que dar, ele pode dar a sugestão. E não passar daí. Isto faz-me lembrar, e vamos voltar um bocadinho atrás, muito atrás, isto faz-me lembrar o 2000 Odisseia no Espaço, com o computador com sensações, que era o All 2000. É possível chegarmos a essa realidade? Impossível, não digo que seja, porque as coisas vão evoluindo muito. Para já, a gente pode dizer, é difícil, mas não impossível. Impossível, não é? Porque quando nós próprios compreendermos bem, o problema está sempre aí. Nós temos sempre uma limitação no processo, porque quando a gente elabora uma máquina, a gente tenta mimar, ou seja, que a máquina nos mima a nós, ou seja, fazer com que façam o que a gente percebe, que é as nossas maneiras de pensar e maneiras de fazer, e a gente coloca isso na máquina. É esse o processo. Agora, a gente não compreende muito bem ainda os nossos processos. Quando a gente os compreender muito bem, os nossos processos, não os processos dos automatismos, os processos automáticos a gente compreende, mas agora aqueles processos todos do porquê que se gosta, do porquê as sensações, quando a gente os compreender muito bem como é que eles se formam e como é que a gente consegue depois poderá conseguir mimar e colocar isso numa máquina. Até lá é difícil, a gente pode tentar, mas não é fácil. Bom, vamos agora ver a automação no nosso país. O Governo determinou a criação de um grupo de trabalho com a missão de estudar as alterações legislativas, que falávamos há um bocado, necessárias à introdução das novas tecnologias ligadas à condução autónoma do setor automóvel. Bom, desse grupo de trabalho fazem parte de várias entidades, nomeadamente reitores das universidades, do ensino superior, ensinos politécnicos. A UTAD está representada neste grupo de trabalho? Deduzo que sim, porque o reitor é presidente do Conselho de Reitores, portanto, estará representado. Como é que o Sr. Professor vê esta nova futura realidade aqui no nosso país? Para já. Não há, assim, nós não temos muita indústria automóvel, não temos muita indústria automóvel, não temos muita decisão. O que nós fazemos, em termos de universidades, e o que temos vindo a fazer, é ver grupos que se dedicam a estas coisas, de diversas maneiras. Uns mais sérios, como é o caso da universidade, mais sérios, são todos sérios, mas uns num determinado nível, um nível mais próximo da realidade, que é o caso da Universidade de Aveiro, que tem mesmo carros, e outros por questões monetárias, porque estamos a falar de investimento muito forte, e portanto tem que ser um grupo de trabalho para fazer aquilo. Outros vão fazendo pequenas coisas. E estas pequenas coisas trata-se de preparar alunos para começarem nisto, com as provas de condução autónoma que existem, por exemplo, no Festival Nacional de Robótica. Existe uma... Professor, eu, por motivos técnicos e de compromissos com patrocinadores, vamos ter que fazer aqui uma paragem na nossa emissão. Nós voltamos dentro de breves minutos para continuarmos esta conversa e também para sabermos como é que vai o estudo da automação na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro. Até já. Mais uma vez, boa noite e muito obrigado por estarem connosco. Onda Livre TV e Rádio Onda Livre.
e com o programa Motores da Nossa Paixão. Como sabem, hoje estamos a falar de condução autónoma e connosco está o Sr. Professor António Valente, da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, com quem temos mantido aqui uma conversa de veras interessante e muito esclarecedora sobre a condução autónoma e a mobilidade futura. E antes de termos feito esta pausa para os nossos compromissos publicitários, estávamos a falar do que é que se passa em Portugal e, com particular interesse, pelo menos da minha parte e dos nossos os dois comentadores, como é que está a Unidade de Trás-os-Montes de Alto Douro a lidar com estas questões no capítulo da investigação. Sr. Professor, antes de começarmos a conversar, eu ia pedir à realização para passar 2 pequenos vídeos que o Sr. Professor teve a gentileza de me enviar e depois, a partir daí, veríamos o que é que a Universidade está a fazer neste capítulo. Eu pedi então à Regi, estamos então a ver. Sr. Professor, quer comentar? Este é o nosso carro, o TAD McQueen, e isto é uma prova, isto é uma das maneiras de começar a preparar os alunos para um futuro da condução autónoma. Esta prova, isto deve ter sido em 2011, se não estou em erro. Portanto, isto é uma prova do Festival Nacional de Robótica, realiza-se todos os anos, onde as várias universidades, concorrem e têm os seus projetos e têm as coisas. Basicamente, agora sou eu que estou a ajudar, portanto a imagem falhou um bocadinho, porque é um telemóvel, mas daqui a bocado vamos ver o carro andar, que ele estava com problemas no arranque. Basicamente a prova simula as condições numa estrada, portanto, é lógico que é muito ideal, reparem que é uma alcatifa preta com uma marcação muito bonita em branco, que isto normalmente não acontece, mas é um bom início de participação. Tem o semáforo, que agora ficou com uma seta verde, ele tem as câmaras para ver o semáforo, e depois faz uma navegação, faz um controle, tem um controlador, ele vê as linhas e controla pelas linhas, portanto, é uma maneira de ensinar os alunos para parar. Ele vê a passadeira também, abranda um bocadinho. Não há nenhum sensor naquele chão. Não há nenhum sensor no chão. A única coisa que ali é feita é neste carro que aqui está. Há outros que já utilizam outros mais avançados, mas também mais dispendiosos. A única coisa que ele tem é duas câmaras, uma está a apontar para cima para ver o semáforo e outra aponta para o chão para ver as linhas. E é processamento de imagem, portanto é tudo feito utilizando processamento de imagem. Portanto, o carro, entre aspas, vê e é utilizando essa visão, esse processamento de imagem que é feito. Olha, poderemos ver ali no ecrã as linhas, portanto ele vê e consoante o que está a ver, ele faz o controle e consegue fazer a navegação, que é o que a gente está a ver. Ele vai agora completar a segunda volta e parar. Portanto, é uma prova que ainda existe, os moldes mudaram, ela foi alterada muito, mas tinha muitas coisas interessantes, como ver semáforos, obstáculos, os obstáculos são verdes e são coisas, mas ver obstáculos, estacionar, fazer várias operações, fazer várias coisas que o carro... Estava ali um sinal de perigo de pressão. Era suposto o carro fazer alguma coisa? É suposto o carro ver, há um conjunto de semáforos, de sinais de trânsito, e o carro tem que detectar os sinais de trânsito e avisar qual foi o sinal que detectou. Basicamente há 6 sinais de trânsito que são escolhidos, e depois ele tem que dizer qual daqueles 6 sinalizar o júri e qual daqueles 6 é que ele detecta. Aqui estamos a ver uma manobra de estacionamento, já é na prova atual. Não é? Este foi de 2018. E aqui tem várias provas, tem uma prova de circulação, tem a prova de estacionamento. Portanto, a prova que era de antes de várias tem uma prova de estacionamento, acho que ele vai fazer o estacionamento agora. Aqui já é a circulação, era P1. P1 é que é o estacionamento. Esta é de andar só, porque eu vi ele a tirar ali o coisa e ele é capaz de ir fazer agora. Não, está só a circular. Ele tirou-lhe dali o coisa verde. Eu pensei que ele depois iria fazer, mas estão a ver, ele faz o controle, faz... Pronto. Isto é uma maneira de... Aqui nós, nesta prova, vemos normalmente equipas com alunos de mestrado e doutoramento a trabalhar nisto. Aliás, eu tenho um aluno de doutoramento, aquele do Politécnico de Coimbra, que está com aquele carro que vocês viram há bocado, está a trabalhar com ele. E, portanto, isto é uma maneira de os alunos se introduzirem a esta parte. Se houvesse um pé de uma pessoa ali no meio do carro, ele parava? Não. Provavelmente não. Para isso. Depende do carro. Depende do carro que ele está. Porque o nosso não parava. O nosso tem processamento de imagem
e no processamento de imagem ele vai detectar as linhas, detecta aqueles obstáculos verdes e portanto, só pede uma pessoa e ele provavelmente não pararia. Há uns que têm o LIDAR, que tem um sensor que vê 360 e vê e sabe todos os obstáculos nesse redor 360, porque cria uma matriz com os obstáculos, esse sim pararia. Portanto, depende do nível do carro que ele estiver. O nosso, que é mais à Tesla, ou seja, só tem câmaras, não tem muito mais, torna o carro fica muito mais em conta, digamos assim. Porque uma câmara, uma webcam, uma coisa, mesmo aquelas que eram boas, que estavam ali, aquelas que custariam 200 euros, não é um preço muito elevado, mas um LIDAR, no mínimo, custa 1000 euros. Portanto, poderia ter 5 câmaras por um LIDAR. Exatamente. São coisas diferentes. Mas esta é uma maneira, e é a única que eu conheço em Portugal, única prova de iniciação para ensinar os nossos jovens a entrar na parte da condução autónoma. Portanto, esta é a prova. Eu, pessoalmente, estou a tentar iniciar uma prova nova chamada Ducky Town, que basicamente é com robôs mais pequeninos, 30 centímetros mais ou menos, e simular uma cidade. O que eu pretendo não só é a condução autónoma, mas um nível mais acima, além da condução autónoma, ter um nível mais acima, que é da mobilidade. Daquela parte que a gente falou há bocado, ou seja, de gerir a frota, de ter um nível superior de gestão da frota, de gestão dos percursos e fazer percursos ótimos e de fazer tudo de mobilidade. Okay? E temos vários. O carro quer ir do ponto A ao ponto B, depois o outro do ponto B ao ponto C, e eles andarem todos uns com os outros e comunicarem entre uns, entre outros e fazer essa parte. Mas numa pequena cidade pequenina, num modelo pequenino, e depois os alunos aprenderem com isto e trabalharem nisto. Como é que os jovens reagem a esta questão nova da robótica? Da robótica. Pois, o problema é que nem todos conseguem abarcar essa parte, porque a robótica, esta parte é sempre muito... A robótica, em geral, e mesmo a de condução autónoma em particular, é sempre muito exigente. Para um aluno de Engenharia Técnica de Computadores, que são os com que eu lido, é preciso um aluno muito específico. Ele tem que saber de eletrónica, tem que saber bem de programação e tem que ter algum gostinho, algum conhecimento, algum pormenorzinho de mecânica. Não quer dizer que seja um expert em mecânica, não precisa ser muito expert em mecânica, mas precisa de conhecimentos mínimos da parte mecânica e depois precisa de ser bom nas outras duas coisas. O que acontece muitas vezes com os alunos é que há uns alunos que são muito bons a programar, mas já não são tão bons a eletrónica, e depois há uns alunos que são muito bons a eletrónica e não gostam de programar. E depois há outros que vão para correntes altas e então daí o facto de se calhar conseguir conciliar entre vários, em que um faz uma tarefa e o outro faz outra, fazer uma equipa, um produto final. Normalmente a questão é multidisciplinar e tem que se arranjar equipas de fazer, ou então, como é o caso que eu tenho agora a trabalhar, um aluno de doutoramento, que é um aluno mais sénior e que depois já consegue trabalhar bem nessas vertentes. Neste caso é um aluno do Politécnico que trabalha no Politécnico de Coimbra e que é o meu aluno de doutoramento e que está a fazer um carro, está a trabalhar com aquele carro que vocês viram para torná-lo um veículo de condução autónoma. E a universidade em si, a instituição, como é que olha para este ramo de ensino tão específico e que vai mexer muito com o futuro, não é? A universidade sempre, as universidades como no geral sempre, elas olham quando há resultados. Só, quer dizer, não é bem porque eu faço parte da universidade e, portanto, eu sou uma parte da universidade. Mas a universidade dá sempre mais realce e dá mais coisas quando há resultados. Quando nós primeiramente participamos naquela prova que vocês viram, ali em 2011, nós entramos como rookies, ou seja, como caloiros, entramos como estreantes na prova e ganhamos a prova de rookies. Logo que isso teve uma visibilidade a universidade ajudou nessa visibilidade e depois contribuiu. Depois, como é lógico, as universidades dependem muito de financiamento, estas coisas têm que se recorrer a financiamentos, depois projetos e depois as coisas não são. É preciso uma base de dedicação, depois é preciso ter alunos para trabalhar nestas áreas, que depois nem todos
nem todos querem, nem todos têm capacidade para o fazer, mas sempre que há essas coisas, a Universidade apoia sempre nestas iniciativas. Aliás, nós organizamos em 2015 o Festival Nacional de Robótica na UTAD e, portanto, foi com o apoio da Universidade que se fez lá o Festival Nacional de Robótica, entre os quais apareceu a prova de condução autónoma. Muito bem. Isto são já quase 10h25, já vamos um bocadinho adiantados na hora. Eu perguntava ao Vítor e ao João, antes de terminarmos a emissão, se têm alguma pergunta que queiram colocar ao seu professor. Vítor. Nós temos tentado. Uma das perguntas que eu gostaria de saber, e já agora que você está mais dentro destes pormenores do que propriamente qualquer um de nós, é assim, vamos imaginar alguém que decide começar a aprender a evoluir. Qual o percurso que essa pessoa deve fazer, de que forma ele pode iniciar e, por sua vez, complementar? Na parte da condução autónoma? Sim. Sim, basicamente foi o que eu referi. Primeiro, a exigência da condução autónoma, toda a exigência da condução autónoma obriga a conhecimentos já avançados, porque é necessário o aluno saber programar, não é? Portanto, é preciso que a pessoa tenha conhecimentos de programação. Não é obrigatório que seja um aluno de eletrotecnia, pode ser um aluno de informática, pode ser um aluno que precisa. Aliás, um dos alunos que depois pegou no carro e também teve boas coisas é um aluno até que depois foi de aluno de informática. Portanto, não é obrigatório ser de eletrónica, porque a base eletrónica poderão outros alunos fazer, mas uma das coisas que tem que saber é a eletrónica, se bem que a eletrónica é na parte inicial. Quando o carro ficou pronto com a parte toda eletrónica, ele poderá ter uma avaria ou outra, mas aquilo está estável. Depois é a parte de programação, e aí é que é uma exigência muito maior. E aí terá que ser um aluno já avançado, um aluno normal. Portanto, acaba por ficar limitado. Um aluno de terceiro ano, quarto ano, tem muita limitação para fazer um trabalho. De começar a altura para começar a entrar na equipa, de começar a perceber como é que se fazem as coisas, porque depois a exigência é porque é processamento de imagem, e processamento de imagem não é uma matéria fácil deles perceberem logo no início, portanto só ao longo do tempo é que vai fazendo, porque o carro e coisa baseia-se muito em processamento de imagem, e depois em controle, teorias de controle, para saber controlar o carro, não é? Porque senão, se o carro fosse com um controle simples de on-off, ele andava a zigue-zaguear pela coisa, porque o que é que faz um controle? Aliás, uma das boas provas de iniciação para os mais novos é fazerem o simples entrarem nas provas de seguidor de linha. Não é? Primeiro contacto de robótica, até para os mais novos, ainda antes de pré-universitários, antes de entrarem universitários, é entrarem em provas de seguidores de linha, ou seja, uma pista branca com uma linha preta e pôr um robô em cima a seguir essa linha. Okay? Já aí tem algumas coisas até do controle e teorias de controle para utilizar, porque se o robô fizer só, está a sair para a linha branca, vai procurar a linha preta, está a sair da linha branca, vai procurar, e andar assim, o robô vai andar aos zigue-zagues. Aquilo tem que ter um controlador para ele andar direitinho pela linha e não se notar assim. Aliás, uma das provas que eu ainda não organizo, porque eu organizo uma prova de robótica, que é o Micromouse, que é um robô pequenininho que anda num labirinto, portanto ele tem que navegar num labirinto sozinho. Portanto é uma prova muito engraçada de ver. Quando há esta prova no Japão, eles também têm uma que é o seguidor de linha. E no seguidor de linha, a prova é tão engraçada, é tão exigente, que podem concorrer desde pessoas pequenas, elas que o robô vai devagarinho, a pessoas sénior de alta coisa, que põem os robôs a andar muito, muito, muito rápido. Porque é difícil. Mesmo uma prova que se fosse uma linha à direito, controlar o robô numa linha à direito, um jovem, para fazer aquilo rápido, não é fácil, porque, como eu digo, o robô ia aos zigue-zagues, e quem conseguisse um mais sénior é que já conseguiria, com técnicos de controle, ir pô-lo a direitinha e fazer aquilo rápido. Por isso é que eu digo, uma boa maneira de começar seria entrar nessa seguidor de linha. Fazer essas provas de seguidor de linha, ir aprendendo as coisas. E depois ele ir evoluindo até chegar a uma prova como a que vocês viram, que já tem muito mais exigências. Professor, visto que a condução autónoma é o nosso futuro, eu espero que seja um bocadinho longínquo, mas se tiver que vir mais cedo, cá estaremos para o abraçar. Carecemos, neste momento,
de muita legislação para o mundo da condução autónoma. Vê com bons olhos ou melhor, qual a sua opinião sobre a vontade destes legisladores legislarem aquilo que os programadores querem? Provavelmente não será tão assim legislar o que os programadores querem. O que vai acontecer é que ainda há muita incerteza. Por isso E a mesmo. incerteza é muito grande. E estar a legislar agora, eu acho que É legislar duas vezes. É legislar duas vezes. Exatamente. Porque o que se pode fazer agora é preparar só um bocado o terreno para aquelas questões simples, que podem ser complexas, mas, do meu ponto de vista simples, é quando há um acidente que é E previsíveis. e previsíveis de vir a acontecer. As outras são muito complicadas, porque a legislação pode até ir ao ponto de alterar tudo o que é código de estrada. Exatamente por isso. Não é? É que hoje em dia, sem grande problema, sem grande avanço tecnológico, com os carros de nível 1 e 2 que nós temos, já há muitos carros a circular nível 1 e nível 1 e 2, portanto aí há muito carro, não faz sentido haver muito sinal de trânsito. Alguns sinais de trânsito. Por exemplo, para um carro de nível 1, um sinal de trânsito a dizer que não pode andar mais 50, não faz sentido. Ou mais Mas 120. ele tem que estar lá para que o carro o veja. Não era preciso ele ver, bastava ver comunicação estrada-cara. Exato, mas isso requer uma Isso ainda cartografia seria mais das difícil. redes viárias a Brutal. nível... Estão todas cartografadas. No GPS está tudo. Porque o sinal estava lá. Porque o sinal estava lá. Ou Então- alguém determinou que estava lá, não é? Exatamente. Sim. E depois é lógico que hoje em dia, deduzo eu, não tenho Mas esse isso já, conhecimento. mexe, por exemplo, até com os municípios. Claro, que são os mas responsáveis. eu deduzo que não haja nenhum município que não faça isto digitalmente. Ou seja, coloque um Mas sinal. presumo muito mal, professor. É? Presumo. Que não Eu faça- diria mais, há municípios que não o fazem pessoalmente, nem virtualmente, nem, não fazem por isso simplesmente. Pois, Que mas não têm deviam- o dito deviam- Observatório de Segurança Rodoviária. E colocar Porque chegamos ao digitalmente- cúmulo, professor, e já discutimos isto aqui vezes sem conta, de haver um acidente num cruzamento ou entroncamento onde havia um sinal stop, cujo despiste do veículo A tombou o sinal e a intervenção do município é ir lá o senhor com a rebarbadeira porque ficou lá um bocadinho do ferro e junto ao passeio e passam-se 10 anos e o sinal sem voltar. Pois. Isso é que é o Isso problema. muito grave. Esse é que é o problema. Portanto, penso que há aqui muito para Ainda está palmilhar. muito. Muito para Porque, palmilhar. teoricamente, isto hoje em dia já não fazia sentido, porque o carro sabia que estava junto a uma estrada, ia iniciar uma estrada 50 e automaticamente o cruise control ia para os 50 e acabou. Exatamente. Mas temos mais, professor, imagine. Se bem que isto provoca alguns problemas de estas questões éticas e as questões do processo. Pois é. Porque muitas vezes eu poderia ter, para me desviar de um obstáculo ou de uma coisa, ter necessidade de ir a mais de 50. Claro. Pronto, mas isso tem que estar previsto. Pois, tem que estar previsto. Fuga, A fuga. o ponto de fuga, encontrar o ponto de fuga e sair dele o mais depressa possível faz parte de uma condução segura. Faz parte de uma condição Agora, segura. Mas se houvesse a limitação pelo meu cruise control, eu tinha que ter permissão de eu Poder. Mas eu E hoje em dia que aqui tem. há um Hoje velho em dia ditado tem. popular que ainda faz jus, que é, há sempre, ou melhor, a exceção confirma a Confirma a regra, regra, não é? claro. Mas eu iria mais longe. Vamos ter aqui uma crise económica muito grande, porque quando falamos em condução autónoma e em inteligência artificial, estamos a falar na possibilidade de não haver seguros, certo? Certo. Portanto, vamos retirar aqui... Quando houver tudo nível 5 Ok. e nível Sim. superior, vai haver provavelmente sim. menos automóveis, Menos automóveis, certo. Menos consumo, Menos consumo. certo? Menos impostos, certo? Certo. Os governos vão viver de quê? Pois. Não, vão imaginar. De outros impostos. De outros impostos que vão caber. De outros impostos. É uma questão Porque, de repara, trocarem uns Não, trocarem não, outros. não, João, não se preocupe que eles não vão perder dinheiro. Pois. Pois, Não, mas não, é que isto é um grande rombo a nível financeiro para tudo, Repare, para o mundo em geral. Repare, o problema, os impostos são sempre uma maneira, tirando uma sociedade correta e perfeita, é uma maneira de se redistribuir aquele dinheiro para bem comum. Correto? E isso poderá haver sempre. Por exemplo, o Bill Gates, em relação, por exemplo,
ao advento de haver muito robôs, ou seja, das fábricas estarem plenas de robô, já devia uma solução para isso, que era o robô pagar segurança social, pagar impostos. Ou seja, uma pessoa na fábrica tem 3 robôs, os 3 robôs pagam imposto por existirem na fábrica. Ok? Porquê? Porque basicamente daqui a uns tempos, não será agora, mas daqui a uns tempos, vamos ter todos que pelo menos ter um rendimento mínimo para toda a gente, ou seja, um rendimento de subsistência, porque os empregos, como a gente os conhece, e o trabalho, como a gente o conhece, vai escassear e vai diminuir bastante. Exatamente. Ou melhor, nós não vamos precisar de tanto trabalho. E para não precisar de tanto trabalho, o trabalho hoje em dia é visto, aliás, pela idade da reforma e pelo processo todo, é visto só como uma maneira, não de nós ganharmos dinheiro, mas de nós financiarmos o processo todo. Obviamente. Não é? Como é lógico, tem que ser assim. E com esta visão, se ele diminuir, há menos maneira de financiar o processo todo. E, portanto, tem que se arranjar outras maneiras de financiar o processo todo. Okay? Vamos ver. Só mais uma pergunta muito pequenina. Quando é que acha, professor, que vamos ter... Exatamente. Quando é que acha que vamos ter condução autónoma a 100%? Arrisca? Não. Quer dizer, o problema destas coisas é que é sempre exponencial. O que a gente pode às vezes... Eu digo a 100% retirando tudo que não é autónomo. Tudo que não é autónomo. Tudo que não é autónomo. Podemos fazer... A questão é que a única coisa que a gente consegue com as previsões é prever com o passado. Ou seja, o que aconteceu, não é? Okay? Então a gente pode prever. Há gente que ainda não sabe usar um computador e um telemóvel. Mas hoje. Isso, sim, mas a gente pode prever com o passado. O carro tem 100 e poucos anos. Sim. Antes não havia, portanto, processo do automóvel. E o automóvel, mesmo no automóvel, das partes que evoluiu, não é? Quando era a vapor, quando foi combustão, as várias evoluções do carro, com mais ou menos que o espaço é. Portanto, é previsível que dentro de 50 anos já esteja quase tudo no nível 5. Não é? É lógico que as coisas podem mudar dependendo sempre da parte legislativa. Só um exemplo, eu gosto dos exemplos da televisão, que é um exemplo muito engraçado. Quando se mudou para digital, a Europa e Portugal manteve os 2 sistemas. O Japão acabou com o analógico, obrigou toda a gente a migrar. Portanto, isto tudo depende de como é que se faz e como é que se é o processo, não é? E pode ser uma mudança radical. Pode ser uma mudança radical ou não. Pode ser mais simples, mais devagar, pode chegar alguém e dizer... Hoje acabou. Acabou. Não podem circular carros de nível 0, 1 e 2. Só 3, 4 e 5. Vamos ter, nós estamos a falar em automóveis, mas vamos ter outras máquinas a transitar na via pública. Sim, correto. Não é? Correto. O que é muito complicado É de muito gerir complicado. depois. Autos agrícolas, máquinas industriais, há soluções que é fazer autogruas. separação dos 2 níveis. Não é? Em relação às máquinas agrícolas, eu prevejo também que muita robotização irá chegar lá. Sim. E aí com mais exatamente. Com mais viabilidade económica e interesse económico isso acontecer do que o veículo pessoal. Exatamente. Porque há o veículo pessoal uma será ceifa de os muitas últimos, vidas. O veículo pessoal será dos últimos porque é o económico de cada um e não do global. Não é? Aliás, nós vemos hoje em dia, mesmo entrando um bocado na parte do setor automóvel, há no setor automóvel, e não só caminhões e por aí fora, há muitas empresas que acabam por nem fazer tipo um aluguer, um renting por X tempo, que assim sabem que ao fim daquele tempo não tem um investimento que foi feito. Portanto, eles têm em função da necessidade do que precisam. Claro. Quando deixam de precisar, deixam de ter. É. E aí vai acabar por funcionar um bocado num sistema semelhante. Bom, daqui a 50 anos, Sim. muita água passa debaixo da ponte e já cá não estamos. Daqui a 50 anos falamos. O Eduardo daqui a 50 anos ainda anda a conduzir um Alfa Romeo de motor a combustão. Nem que seja lá em cima. Sr. Professor, foi um gosto tê-lo aqui. Foi de facto de veras interessante esta nossa conversa. Eu espero que os nossos amigos lá em casa tenham também ficado mais esclarecidos sobre isso. E eu espero que possamos voltar a ter a sua presença nos nossos estudos e no nosso programa em outras ocasiões, porque de facto foi uma conversa muito enriquecedora. Vítor e João, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Obrigado nós.
Esta casa está à sua disposição, tudo quanto Obrigado, queira muito obrigado. divulgar, faz favor, comunicar connosco e nós teremos todo o gosto em fazê-lo. Nós vamos voltar apenas no dia 6 de junho. Exatamente, dia 6 de junho. E quero-vos dizer que vamos ter também nessa emissão um convidado muito especial. Aliás, não é a primeira vez que ele vem cá, já cá esteve este ano, e é o Sr. Comandante do Destacamento de Trânsito da GNR de Bragança. Vai estar connosco na emissão dia 6, vamos falar sobre o que é que se passou nas nossas estradas nos primeiros meses deste ano, e vamos também ouvir os conselhos que ele tem para nos dar para efetuarmos este período de verão que se aproxima aí, as grandes férias, fazermos com calma, com segurança e tranquilidade, para irmos e regressarmos das nossas férias, do nosso trabalho, cheios de força e cheios de saúde para continuar. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, Ao Sabor do Vento estará convosco para mais 2 emissões. Continuação de muito boa noite, muito obrigado por terem estado connosco e então até dia 6. Fiquem bem e sejam felizes. Motores, a nossa paixão.